Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa. Vamos iniciando mais uma reunião de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu convido todos vocês para que juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos, elevemos a nossa oração a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando para o bom término da nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos. Nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente, na qual eu vou lendo as questões e nós vamos comentando. E o capítulo que nós vamos estudar hoje é da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é o capítulo 11 do livro dos Espíritos. A primeira questão de hoje é a de 876. A parte, o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? Resposta: o Cristo vos disse, querer para os outros aquilo que quereis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a justiça verdadeira, no desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados. Diante da incerteza sobre o que fazer em relação ao semelhante numa dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como gostaria que agissem com ele em circunstância idêntica. Deus não poderia ter dado ao homem um guia mais seguro do que sua própria consciência. O critério da verdadeira justiça é, de fato, querer para os outros o que se quer para si mesmo, e não querer para si o que se quer para os outros, o que não é exatamente a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, ao tomar o desejo pessoal como padrão ou ponto de partida, tem-se a certeza de que somente o bem será desejado ao próximo. Desde sempre e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de ter tomado o direito pessoal como base do direito ao próximo. Então, as leis divinas estão escritas na nossa consciência. A maior delas é esta, é a lei de justiça, amor e caridade. Os três andam juntos, não dá para ser separado, e nós vamos tentar compreender melhor isso hoje. Todo o ensinamento de Jesus está baseado nessa lei. Nós devemos consultar a nossa consciência antes de falar, antes de agir, para que a gente possa buscar o parâmetro, a base, como ele diz aqui, dos direitos e dos deveres recíprocos, né? Essa lição fala de direitos e deveres recíprocos. E coloca o direito pessoal, como diz aí no final da resposta, como base para o direito do próximo. O que ele fala aqui? O que você não quer para você, não deseje para o outro também, não faça para o outro. E essa questão de consultar a nossa consciência é que nós vamos ter que compreender melhor. Porque na maior parte das vezes nós consultamos a nossa consciência de maneira errada. Então ele vai colocar aqui na próxima pergunta
Ele faz assim: a necessidade do homem de viver em sociedade acarreta-lhe obrigações particulares? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre será justo. Em vosso mundo, onde tantos homens deixam de praticar a lei da justiça, cada homem se utiliza de represálias, e é isso que causa a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, que eu acabei de falar. Essa resposta, ela fala sobre a importância do respeito nas relações sociais. Porque a gente esquece que respeito e gentileza são caridade. Nós esquecemos disso. Nós sempre comentamos aqui, em todas as oportunidades que nós falamos sobre caridade, que a caridade não é só material, é também moral. E a moral é a mais importante até para o espírito. Nós precisamos praticar bastante a caridade moral. Porque caridade é o amor que eu dou. É o amor que está em mim e eu concedo ao outro. É uma doação de amor, caridade. Então, respeito e gentileza são formas de caridade. E como não existe caridade sem justiça, para sermos justos, nós devemos, junto aos nossos direitos, cumprir os nossos deveres, né? E não é só para com o próximo ser humano, é cumprir os deveres para com toda a criação divina, tudo. Nós temos que agradecer muito a Deus por tudo que nós temos nesse planeta Terra. E olha que não é dos melhores, né? Nós que estudamos já há algum tempo juntos, sabemos que existem mundos muito melhores que a Terra. Mas a Terra é maravilhosa. Nós estamos falando aqui de uma lei natural. Então, vamos olhar para a natureza do nosso planeta. Não é bela? Não é sensacional? Não é harmoniosa? Nós precisamos prestar mais atenção nisso. E essa lei é uma lei natural. Então, junto a esses direitos, nós temos deveres também. Entre eles, respeitar o próximo, se colocando no lugar dele. Hoje se usa a palavra empatia, mas não é nenhuma novidade para o cristão, para o espírita. Jesus já ensinou muito isso para nós. Se colocar no lugar do outro, tratá-lo como nós gostaríamos de ser tratados, né? E parar de pensar que só nós temos direitos, né? E que eles são ilimitados. Porque muitas vezes a gente confunde isso. Nós achamos que só nós temos direitos e que nossos direitos são ilimitados. Eu já contei várias vezes sobre André Luiz, quando chegou lá na colônia Nosso Lar. Ele queria ser atendido por primeiro, porque ele era médico aqui na Terra. Aí o pessoal falou para ele: viu, aguarde sua vez, aqui não tem isso. Veja, onde vai o nosso orgulho, onde vai o nosso egoísmo, né? Então ele recebeu essa lição lá. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho e com o egoísmo, para que a gente possa praticar essa lei aqui. Porque são duas coisas que atrapalham muito a gente de praticá-la. Na 878 ele vai falar um pouco sobre isso aí, ó. Uma vez que o homem pode iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que pode fazer com que ele conheça seus limites? Então vamos lá. Nós achamos que é ilimitado muitas vezes, erroneamente. O que faz a gente conhecer o limite? Olha a resposta. O limite do direito que ele reconhece para o seu semelhante em relação a si mesmo, na mesma circunstância e de maneira recíproca.
Quando nós vivenciarmos alguma situação, vamos dar um exemplo simples do dia a dia nosso. Se nós batermos o nosso carro no carro de alguém e a pessoa desce do carro e já falando um monte de impropérios para nós, querendo agredir, até fisicamente muitas vezes, é dessa forma que a gente gostaria de ser tratado por ela? Não. Então, quando batem no nosso carro, como que a gente deve tratar quem bateu no nosso carro? Desce do carro, vou dar uma dica. Desce do carro, vai até o outro carro e fala assim: machucou alguém aí? Não. Tem seguro do carro? Tem. Vamos acionar. Acabou o problema. Se é você que bateu, você desce, vai, machucou alguém? Não, eu tenho seguro, viu? Já vou acionar. Se não, parte para esse outro lado. Está vendo como é uma coisa simples do dia a dia nosso? É o que está na lição aqui, né? É esse o limite do direito, porque a gente já desce achando, nossa, precisamos ter muito cuidado com as nossas reações nesses momentos, né? Então, essa linha divisória que ele está falando aqui, onde que acaba o meu direito e começa o direito do outro, é que a gente tem muita dificuldade ainda para estabelecer, porque não ouvimos a nossa consciência como nós deveríamos. Se nós consultássemos a nossa consciência com humildade, nós saberíamos onde termina. Nós saberíamos onde termina essa vida. Mas a gente não consulta a nossa consciência com humildade, na maior parte das vezes. Então está aí uma dica da lição de hoje para nós. Consulte a sua consciência, dê uma acalmada. Como é que eu devo agir nessa situação? Dando continuidade, na 878A, ele pergunta assim, porque os espíritos respondem, né, que tem um limite e tal, que tem essa. Aí Kardec pergunta assim: mas se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, no que se transformará a subordinação aos superiores? Isso não seria anarquia de todos os poderes? Resposta: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, do menor ao maior. Deus não fez uns de barro mais puro que os outros, e diante dele todos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as instituições. Além disso, cada qual sabe de sua força ou fraqueza, e sempre saberá ter uma certa deferência para com aqueles que a merecem por sua virtude e sabedoria. É importante ressaltar isso para que os que se consideram superiores conheçam os deveres necessários para se merecer essas deferências. A subordinação não será comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, o que eles estão respondendo para Allan Kardec aqui, para todos nós, né? Kardec pergunta se essa igualdade de direitos não estragaria a ordem social, né? E os espíritos superiores explicam o seguinte: tem uma grande diferença, né, entre a superioridade dos cargos transitórios aqui da Terra e a verdadeira superioridade espiritual, intelectual e moral, que os espíritos elevados, os espíritos evoluídos já têm, né? E que nós, ele diz assim, quando incumbidos de uma missão aí na Terra, de estar à frente de determinadas instituições, num cargo de comando, por exemplo, nós devemos, antes de mais nada, conhecer os deveres necessários para merecer o cargo. Ele está falando sobre mérito. Então, quando o cargo é merecido, quando o espírito tem virtude e sabedoria para assumir aquele cargo, aí sim
a subordinação, será verdadeira, porque os outros espíritos vão reconhecer nele a superioridade intelectual, moral e espiritual. Mas ele mesmo não vai ser vaidoso, não vai querer mandar em todo mundo. O que ele vai fazer? Ele vai corrigir com amor, ele vai instruir, ele vai liderar com justiça, com caridade. Essa é a diferença entre a liderança no plano espiritual e a liderança aqui no planeta Terra. Porque aqui, muitos espíritos encarnados atingem cargos superiores em instituições particulares, governamentais, muitas vezes sem ter capacidade nenhuma. Não tem capacidade para estar lá. Não entende isso aqui. E é uma missão. Ele deveria compreender. Porque ao desencarnar, muitas vezes vem a decepção, que poderia ter feito muito melhor aquele trabalho e não fez. Então, junto com o conhecimento, junto com a elevação moral, vem mais responsabilidade, gente. Tem mais responsabilidade. Tem mais deveres, né? E compreender que a verdadeira autoridade aqui, que é da sabedoria, é o que vale. O que é sabedoria? Resumindo, sabedoria é conhecimento aliado a caráter. Porque tem muitos espíritos que têm bastante conhecimento e não têm caráter. Então, sabedoria são essas duas coisas juntas. É isso. Não é o título, não é o rótulo. A gente brinca muitas vezes entre nós aqui que não adianta chegar lá no plano espiritual e falar assim: eu fui espírita lá 50 anos. Aí o pessoal fala assim: você não aprendeu nada, hein? Não aprendeu nada. Porque tem espírita que desencarna e dá trabalho lá no plano espiritual. Não pensem que não dá trabalho, não. Vai lá achando que já sabe tudo. É importante o nosso aprendizado aqui. É importante, como eu disse já em outras reuniões, a gente vir buscar o conhecimento aqui. Mas não podemos esquecer que tem que aplicar o dia todo. Não consegue ainda? Não tem problema. Vamos esforçar. Cada vez mais. O que ele está falando aqui? Que o justo já entendeu que ele só tem que praticar somente o bem. Ele fala aqui na resposta. Só pratica o bem. E para encerrar, pessoal, nós vamos para 879 aqui. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, pois também praticaria o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há justiça verdadeira. O que eu disse no início? Lei de amor, justiça e caridade, os três caminham juntos. Não dá para praticar um sem praticar o outro. Se nós queremos seguir realmente os passos de Jesus, nós devemos buscar essa sabedoria, melhorar o nosso caráter, melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa moral. São três coisas que nós temos que investir em nós. Não é só investir na nossa carreira profissional, não é só investir nos bens terrenos. Veja, vamos investir em conhecimento, melhoria moral e melhoria do nosso caráter. É isso aí que nós vamos levar conosco quando nós retornarmos à pátria espiritual. Isso aí nós vamos levar conosco para sempre. Para sempre. O restante fica aqui. Aí nós seremos realmente justos, praticando a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza.
Qual que é o maior exemplo para nós? Jesus. Por isso que ele coloca aqui: o verdadeiro justo é exemplo de Jesus. Ah, mas nós não conseguimos ser igual a Jesus. Ainda não. Ah, mas vai demorar muito tempo. Não tem problema, nós somos imortais. Nós somos imortais. Ah, mas vou ter que voltar muitas encarnações aqui ainda? Vai. Ah, mas achei que era a última encarnação minha porque eu estou frequentando aqui a casa espírita. Não tem nada a ver. Veja, quando a gente voltar na próxima, dependendo do que a gente fizer nessa, vai ser mais tranquilo, ou vai ser mais transtorno. Nós estamos plantando a sementinha agora para o futuro. E essa lei de amor, justiça e caridade já é uma semente que está plantada dentro do nosso coração, desde a nossa criação como espírito. Veja quanto tempo ela já está lá e nós não conseguimos fazê-la germinar. Todos vocês devem conhecer a história do deserto de Atacama, lá no Chile, que ele passa dezenas de anos seco, e daí dá uma chuva lá e ele fica inteirinho florido. A semente estava lá. A semente está em nós há muitos séculos, há milênios talvez, e nós estamos ainda regando muito pouco. Mas uma hora ela vai germinar forte, e daí não tem como parar. Só para encerrar, pessoal, então, essa lei de amor, justiça e caridade, eu sempre lembro do que o Haroldo Dutra falou numa das palestras dele. Se o Livro dos Espíritos fosse traduzido para o hebraico, talvez até já foi, né? Essa lei de amor, justiça e caridade, ela se resume numa só palavra no hebraico, que se chama Tzedakah. Então no hebraico, desde o início já eram inseparáveis, né? As três. Veja, uma lei só. Então é isso. Nós podemos e devemos nos esforçar gradativamente, naturalmente, para vivê-la em plenitude um dia. Essa é a nossa lição de hoje. Eu convido a todos para que novamente juntos, unindo os nossos bons sentimentos, os nossos bons pensamentos em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus e aos bons espíritos por mais essa bela lição que foi trazida para nós nessa noite. Agradecer a equipe espiritual da casa, pedindo a fluidificação da nossa água e que sejam aplicados os passes regeneradores à distância para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda para a nossa casa, os pedidos de oração, que possam ser atendidos. Vamos orar e vibrar por todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Vamos pedir a Jesus que esteja conosco no nosso lar, através dos bons espíritos, em mais essa semana que se inicia. Vamos orar e vibrar por todas as entidades sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Vamos orar pelos hospitais, para as equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, para os acompanhantes, voluntários e para os pacientes que lá se encontram, que possam receber as nossas orações e as nossas boas vibrações nesse momento. Vamos orar e vibrar também pelos presídios, por todos aqueles que cumprem as suas penas e por aqueles que lá se encontram a trabalho, que possam receber essa ajuda também.
Vamos orar por aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades, pelo nosso país, pelo Brasil. Que Deus abençoe o Brasil. Que as nossas orações, as nossas vibrações se juntem a dos nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, por todos aqueles que sofrem com as guerras, com a fome, com as doenças e com a violência de todo tipo. Que as nossas preces e as nossas boas vibrações cheguem até eles. Vamos orar e vibrar também pelos nossos irmãos que se encontram em sofrimento no plano espiritual. Que possam receber essa ajuda. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, para o Teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja, Pai. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na segunda-feira, às 8 da noite. Muito obrigado.